E aí vamos lá, a parte propriamente dita aqui do método, né? Gostaria que vocês incluíssem o título aqui do TCC para eu lembrar conforme eu for recebendo e lembrando do que se trata, tá? E aí no método, o que que vocês vão fazer? O método é super simples, tá? Super simples. Eu já vou mandar esse esqueleto para vocês pronto. Então, eu peço que vocês usem exatamente como está aqui. Não é para usar criatividade, fazer coisas diferentes disso, tá? É para fazer exatamente como está aqui, porque se trata de um tipo de TCC, que é revisão de literatura, no caso, que não tem muito o que inventar. É exatamente no formato que eu estou passando para vocês, né? E é uma maneira de facilitar também a construção desse trabalho, tá bom? Então, pode copiar sem vergonha nenhuma de copiar, tá bom, gente? Então, olha aí, se escreve. Vocês vão escrever conforme está aqui. Eu vou mandar esse esqueleto para vocês, então vocês podem só copiar e colar e vocês vão preencher com os dados do trabalho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico, né, desenvolvida com base em material já elaborado. Então, é uma revisão de literatura, então vocês vão usar trabalhos que já foram elaborados. Constituído por... Se seu trabalho tem, por exemplo, artigos científicos, você vai dizer lá quantos artigos você está incluindo. Lembra que eu pedi para colocar no mínimo 3? Então, de muita gente vai ser assim, ó, constituído por 3 artigos científicos. Né? Aí vocês vêm aqui e apagam essa linha que eu coloquei, tá? Algumas pessoas vai estar diferente. Vai estar constituído por, sei lá, 2 artigos e um manual técnico, por exemplo, do Ministério da Saúde, né? E um manual técnico. Tá bom? E aí, os artigos, eu gostaria também que vocês colocassem mais uma descrição. Se os artigos eram quali ou quantitativos. Vamos supor que desses 2 artigos, vocês colocaram assim, por um artigo quantitativo e um artigo quantitativo, um artigo qualitativo e um manual técnico. Então, tem grupo que vai estar assim, um artigo quant, um quali e um manual técnico. Então, vocês vão pegar e vão fazer essa descrição aqui para mim, tá bom? É isso que eu peço a vocês em relação a essa primeira lacuna que vai aparecer aqui para vocês, certo? Que é essa primeira lacuna aqui que eu refiz. A busca bibliográfica foi realizada por meio dos seguintes descritores. Então, vamos supor que um grupo está falando sobre saúde mental do trabalhador de enfermagem, né? Tem um grupo que vai falar sobre isso, por exemplo. Então, vocês vão digitar aqui quais os descritores vocês usaram para isso, tá? Então, vamos supor que o grupo usou. Aí vocês podem até colocar entre aspas, enfermagem, tá? Saúde do... Tem que pôr cada descritor entre aspas, tá? Saúde do trabalhador, vírgula, ou E, né? Se forem 3, e, sei lá, saúde do trabalhador de enfermagem e centro cirúrgico, tá? É um exemplo aqui de como ficaria, tá? Esse é o exemplo de como preencher essa lacuna. Agora eu vou apagar, porque eu vou deixar, vou deixar todos os exemplos que eu coloquei, porque aí vocês vão preenchendo. Eu vou até colocar aqui 3 artigos
colocar um exemplo mais simples aqui em cima. Artigos científicos quantitativos. Pronto, vou deixar esse exemplo aqui, que eu for construindo junto com vocês. Na base de dados, aí vocês podem trocar a palavra base de dados, tá? Na biblioteca eletrônica Cielo, tá bom, gente? Então, vocês vão olhar o nome Cielo, como é que se escreve, tá? Como é que se escreve Cielo. Então, vamos lá, Cielo. Cielo é o seguinte, ó. É Scientific Electronic Library Online. Então, tem que escrever esse nome, tá, meu povo? Tem que escrever. Então, eu vou copiar ele aqui. Ctrl... Ai, meu Deus, peraí. Aí eu aproveito para ensinar uma coisa para vocês. Para copiar um nome que veio da internet ou de qualquer outro lugar e não vir com a formatação, vocês vêm aqui, ó, em colar. Aí, ó, tem essas opções aqui, ó. Se você escolhe a primeira, vai vir do jeito que estava lá. Aí, ó, tem ó, manter somente o texto. Clica nesse. E aí ele cola exatamente do jeito que está o texto aqui, tá? De acordo com a formatação que já estava o trabalho aqui. E aí, gente, é super importante colocar entre parênteses essa sigla, tá? Cielo. Cielo. É exatamente assim, tá? S maiúsculo, CI minúsculo e LO tudo maiúsculo, tá? E como aqui é uma palavra em inglês e todas as palavras em outro idioma, a gente tem que fazer algum tipo de destaque. Nesse caso, eu vou utilizar o itálico, tá bom? Para destacar. E aí, entre parênteses, em seguida eu ponho a abreviação. Então, a busca foi feita no Cielo e eu vou deixar aqui desse jeito para vocês verem, tá bom? Aí aqui depois tem uma vírgula. Respeitando os limites de publicação entre. Eu recomendei a todos vocês que fizessem o quê? Que fizessem um limite de publicação de preferência dos últimos 5 anos, não é isso? Então, vocês vão pegar e colocar, por exemplo, de 2015, entre 2015 e 2020. Eu sei que alguns de vocês tiveram dificuldade para encontrar trabalhos que fossem só dos últimos 5 anos. Então, você vai lá olhar a data do seu primeiro trabalho que vocês incluíram no TCC, vocês vão colocar a data aqui, tá? Então, vamos supor que vocês pegaram lá um artigo de 2010, tá? Então, vocês acabaram usando os últimos 20 anos, desculpa, os últimos 10 anos, né? Entre 2010 e 2020. Tudo bem? Mas, de preferência, manter dos últimos 5 anos, conforme eu já havia recomendado. E também, tudo deve estar no idioma português. Tá? Então, é assim que vocês devem preencher aqui. Foram selecionados apenas artigos gratuitamente disponíveis na íntegra. Então, eu já escolhi de propósito essa biblioteca, porque eu sei que essa biblioteca ela disponibiliza os seus artigos por inteiro, né, e de graça. Então, por isso, é um dos motivos de eu ter escolhido esse aqui. Eu sei que alguns vão dizer, ai, Patrícia, eu não encontrei nada no Cielo, encontrei no Google Acadêmico. Aí vocês vão pegar, obviamente, apagar aqui Cielo e vão colocar aqui Google Acadêmico. Como não é uma palavra em inglês, é nome próprio aqui, a gente pode retirar aí seria no, né? No Google. As palavras têm gênero em português. Então, no Google Acadêmico. Então, seria assim, para quem procurou no Google Acadêmico. Patrícia, o meu foi no Google Acadêmico e no Cielo. O que eu faço? Então, você pode manter lá o Cielo, que estava antes, né? Então, na Scientific Electronic Library Online e Google Acadêmico, tá? Se foi os dois. Então, vocês podem preencher aqui de acordo com o jeito que vocês fizeram, tá bom? Eu vou deixar só Cielo mesmo, conforme estava antes, e é o padrãozão que eu recomendei.
Aí, gente, essa aqui dá bastante... O pessoal fica bastante confuso sobre como fazer essa parte, tá? A gente tem que dizer quais foram os critérios que vocês usaram, quais foram os critérios utilizados para incluir trabalhos no TCC de vocês. Então, se o tema é estudos que falem, se o tema é saúde mental do trabalhador de enfermagem de centro cirúrgico, então o exemplo seria, aqui vocês escolheram, estabeleceram-se como critérios de inclusão artigos. Se você não incluiu só artigos, você pode escrever trabalhos científicos, que tem gente que incluiu manual, incluiu livro, incluiu outros materiais aqui, né? Então, vocês podem dizer assim, estabeleceram-se como critérios de inclusão trabalhos que abordassem a saúde mental do trabalhador de enfermagem no centro cirúrgico, por exemplo. Cirúrgico. Aí você apaga essas linhas aqui, tá? E me entrega cirúrgico. E me entrega assim, tá? Ou artigos, ou trabalhos científicos que abordassem o... Deixa eu ver se eu pego outro exemplo para falar para vocês. Mas todos vão girar em torno disso, tá? No caso do grupo que eu estou orientando, que vai falar sobre a Gardnerella, e o nosso objetivo principal é falar sobre tratamentos naturais, então seria um grupo que escreveria, estabeleceram-se como critérios de inclusão trabalhos científicos que abordassem tratamentos naturais para Gardnerella vaginalis, entendeu? Então, com esses dois exemplos, eu acho que vocês já conseguem desenvolver esse capítulo, que ele é bem pequenininho.